Olá, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu sou o pastor Alessandro Alfredo de Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Ipatinga, Minas Gerais. Que bom estar com você mais uma vez, aí vendo esse estudo e assistindo esse estudo e ouvindo. Que Deus possa abençoar você grandemente, meu irmão, minha irmã, você que é nosso convidado. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana, nesse canal. Que Deus possa profundamente abençoar a sua vida. Estamos falando sobre graça e hoje vamos falar mais um momento da graça. Estamos aí já para alguns estudos e hoje especificamente vamos tratar sobre a justificação é obra da graça de Deus. Que Deus possa aí profundamente abençoar a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma vez, de podermos ler a tua palavra, de podermos compreendê-la. E pedimos que teu Espírito Santo possa agora iluminar este coração, esta mente, para que essa verdade possa fazer sentido e cada um entender o propósito, Senhor, entender a bondade, a misericórdia, tudo que o Senhor fez na nossa vida está fazendo. Em nome de Jesus, amém e amém. É isso aí, que bom mais uma vez estarmos juntos. Hoje vamos aí falar sobre a justificação é obra da graça. Você pode aí seguir os PowerPoints para ficar mais fácil para você compreender. Então nós começamos a entender que o nosso breve catecismo de Westminster nos ensina sobre o que é justificação. Então vamos ver então o que o nosso catecismo nos ensina sobre o que é justificação. Então, justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual ele vai perdoar os nossos pecados e ele vai nos aceitar como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada, recebida somente pela fé. Então veja bem que o nosso catecismo, a confissão também de Westminster vai definir dessa forma, que é um ato livre da graça de Deus. É Deus, por sua livre vontade, por sua livre graça, dispensa o perdão e aceita o pecador como justo por causa da obra de Jesus Cristo realizada naquela cruz, e isso então é imputado sobre nós. Então vejamos bem mais uma definição. Então essa palavra justificar no Novo Testamento, ela significa algo interessante, que é considerar correto. Significa considerar correto. Duas coisas importantes você notar aqui. Primeiro, ela mostra estar certo ou justo. Então é a ideia de mostrar certo ou justo. E justificar também tem uma outra ideia de declarar ser justo. Nós já começamos a compreender que justificar, no conceito, é considerar correto, significa mostrar que está certo, mostrar que está justo, declarar ser justo. Isso é uma coisa muito interessante dentro das Sagradas Escrituras, tá bom? Então vamos lá mais um, para você entender. Então quem é o autor da justificação? Então quem que é o causador, o autor desta justificação? Deus é o autor, não tem como ser outra pessoa. Veja bem, nós somos justificados livremente pela redenção que está em Cristo Jesus. Então nós não somos justificados por nós mesmos. Nós não somos justificados por uma questão pessoal ou por obra ou meritória. Não. A graça de Deus é a base mais profunda e a causa final da nossa justificação. Então começa em Deus e termina em Deus. O autor da justificação não tem ideia ou tendência de ser outra coisa. O homem, as suas obras, os seus méritos. Não. A obra da justificação, junto com o seu autor, é Deus. Ok? Que Deus aí já possa te abençoar. Então, as duas partes da justificação são o perdão de nossos pecados. Então, nossos pecados foram perdoados. Você vai se lembrar de Gênesis, por exemplo, aonde o homem pecou, por um só homem entrou o pecado no mundo e por um só homem também entrou a redenção. Então pecamos em Adão,
herdamos toda a natureza e tudo aquilo que nos compete a uma vida de miséria, sem Deus, afastado, Cristo conquistou por nós. Como? Perdoando os nossos pecados e não só perdoando, mas agora o perdão, o fato dele nos aceitar, morrendo em nosso lugar, nos torna justo aos olhos de Deus. Então, quando Deus olha para nós, ele vê os nossos pecados perdoados e vê-nos como pessoas justas, não por nossos próprios méritos, mas pela obra da justificação que foi imputada sobre nós. Tá bom? Então, mais uma coisa interessante. Então, nessas duas verdades, nós temos que o perdão de nossos pecados é um ato contínuo. Então, não é que Deus perdoou o pecado lá e não perdoa agora. O perdão dos nossos pecados é um ato contínuo. Todos os nossos pecados são perdoados. Todos. Então, guarde isso. O fato da justificação ter acontecido na nossa vida implica em verdades belíssimas. Os nossos pecados são perdoados. É um ato contínuo. Pecamos hoje, ok, arrependemos. Mas amanhã, possivelmente, se pecarmos, ali também haverá perdão. Então, uma outra verdade que você tem aí no PowerPoint, você pode ver, que nós não somos apenas perdoados. Nós também nos tornamos pessoas aonde Ele nos aceita como pessoas justas. Por exemplo, se Deus olhasse de fato a condição do ser humano, nós não teríamos condição de ficar perto dele, porque isso daria abominação. Em que sentido? Por causa do pecado. Mesmo na nossa natureza caída, pecadora, ele paga o nosso pecado, morrendo naquela cruz, nos perdoa, continua nos perdoando, e ainda assim somos perdoados, mas também nós não somos abominados por ele. Pelo contrário, ele nos aceita como justo. Por quê? Porque Cristo pagou a minha dívida e a sua dívida. Ele nos justificou. E justificação é uma obra da graça, ok? Espero que você esteja compreendendo, tá? Então, como é possível ele nos aceitar como justos? Aí você pode fazer essa pergunta. Como é possível, então, ele nos aceitar como justos? Se, de fato, nós não somos justos. Então, é isso que a justificação trabalha. É possível que ele nos aceite como justos, por quê? Porque a justiça dele é tornada nossa por imputação. Então, a justiça que eu tenho agora não é minha, me foi dada, me foi concedida por imputação. Deixa eu explicar para você, então, o que é esse conceito de imputação, tá? Mas deixa eu dizer para você esse versículo aqui, olha lá. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então veja que aqui o texto atribui justiça, ele fala, eu deixei para você ficar aí bem inteirado, ele atribui a justiça, então a justiça que nós temos, ela é atribuída, tá? Não é por obras, mas é por graça, e ele não imputará sobre nós o pecado. Olha que maravilha, que bênção, hein? Então o que é imputação? E como se aplica a nós? A imputação é um ato de Deus que é computar ou culpar a crédito ou débito de um indivíduo. É crédito como se tivéssemos obedecido à lei, satisfeito à justiça. Ou seja, então quando Deus imputa sobre nós essa justificação, apesar de nós não termos a justiça nem merecermos, agora aquilo que era dívida, aquilo que era dívida e nós não poderíamos pagar, Cristo pagou por nós, foi feito vítima, pagou e verteu seu sangue naquela cruz, perdoando-nos de todo pecado. E agora o crédito que nós temos não é por nós mesmos, não é pela obra meritória, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu quero, não. É porque Deus
colocou sobre a minha vida um crédito. Qual crédito? Que agora eu obedeci toda, é como se eu tivesse obedecido toda a lei e satisfeito toda a justiça. É isso que Cristo fez. Ele levou sobre si toda a justiça, ele levou sobre si toda a ira. Então Deus ali na cruz, com Jesus Cristo, ele pagou o nosso pecado. Pagou. Então ele levou sobre si tudo aquilo que merecíamos. Logo, isso é nos imputado como graça, como justificação. É como se nós tivéssemos cumprido a lei. É como se nós tivéssemos cumprido a justiça para que pudéssemos tornar pessoas justas, ok? Então a base da nossa justificação está na obra graciosa de Cristo, que derramou o seu sangue. Veja bem aí Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados, veja bem Paulo falando sobre justificados pelo seu sangue. Então a justificação é pelo sangue de Jesus Cristo, não é pelo seu mérito. Seremos por ele salvos da ira, verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que maravilha! Justificados pelo seu sangue. Então a base da justificação é Jesus Cristo. Não tem como ser outro. Ele é a base da sua justificação, da minha. Ele nos tornou justos. Há um crédito colocado sobre mim. Aquilo que deveria ser colocado como culpa, aquilo que deveria ser imputado como débito, como culpa, como merecedor, agora a imputação da justificação sobre a minha vida me faz uma pessoa justa. Por quê? Porque Cristo fez isso por mim naquela cruz, pelo seu sangue. Glória a Deus por isso. Se não fosse esta obra, nós não teríamos condição de salvação. Por quê? Porque nós falamos e erramos. Então veja bem comigo mais uma coisa. A justificação pelo sangue é uma obra graciosa de Deus. Ou seja, você não pode comprar ela, você não pode dizer para Deus que você merece. Não. A graça é um ato livre dele, da vontade dele. Então Paulo fala dessa justificação com muita clareza. Veja bem em um texto. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que já em Cristo Jesus. Veja que Paulo, ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que já em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Então, veja que Paulo aqui, ele diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Parece que é uma redundância. Se é graça, é gratuito. Mas Paulo usa aqui gratuitamente. Paulo é enfático ao falar dessa justificação. Ele é enfático, como obra da graça. Então a justificação é obra da graça de Cristo, da obra do Pai, do Espírito, da Trindade. A graça já é um favor imerecido. Se já é graça, é um favor imerecido. Então ele usa gratuitamente. Para quê? Para que os seus leitores não tenham dúvida nenhuma de que a graça é gratuita e quanto à justificação, ela é gratuita. Ela é gratuita. Então Paulo está reforçando que aquilo que nós temos, a nossa justificação, é gratuita e só por graça. Ele está sendo enfático. Ou seja, se nós queremos ser justificados, sermos salvos, temos graça, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas vontades, mas pelo ato livre de Deus em aplicar a graça, a justificação sobre nós, né? Que bom, glória a Deus por isso, porque se dependêssemos de nós, estaríamos perdidos, tá bom? Mais um texto para você se inteirar, Romanos capítulo 5, versos 16 e 18. Veja bem comigo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou-se
derivou de uma só ofensa. Veja bem, uma só ofensa, um só pecado, para condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Pois assim como por uma só ofensa, ou seja, qual ofensa? O pecado de Adão, o pecado de nossos pais, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, qual ato de justiça? O de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aonde ele morreu e verteu o sangue por mim e por você. E ele continua dizendo, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Veja que Paulo está dizendo que por um só ato de justiça de quem? De Jesus Cristo, veio a graça. O que é graça? Favor imerecido, é gratuito, tá? Sobre todos os homens, para justificação. Então, ele nos tornou pessoas justas aos olhos de Deus, para que pudéssemos agora ser santos, separados e herdar a vida eterna. Glória a Deus por isso. Que maravilha, hein, gente? Olha, e o versículo 16, Deus exerce aqui um juízo sobre os homens, com base apenas no pecado de Adão. Veja bem, no versículo 16, deixa eu voltar para você ver. Olha aqui, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Está aqui o mouse que estou passando para você. Para a condenação. Aqui nós vamos ver que o pecado, de fato, trouxe condenação a todos pelo pecado de Adão, por uma só ofensa. Está dizendo aqui a palavra. A morte de Cristo acontece para que todas as transgressões daqueles por quem Cristo morreu fossem perdoadas. Olha que maravilha! A fim de quê? A fim de que essa gratuidade, essa graça que é gratuita, nos pudesse alcançar e nisso ser justificados em nossos pecados. Olha que maravilha! Então a morte de Cristo acontece para que todas as transgressões daqueles para quem Cristo morreu fossem perdoadas, a fim de que, gratuitamente, eles pudessem ser justificados de seus pecados. Veja que Paulo está dizendo aqui claramente que por um só pecado houve condenação. Mas por a morte de Cristo, todos foram justificados, aqueles a quais o Cristo morreu por eles. Tá? Vamos caminhando para você entender mais sobre a justificação como ato e obra da graça de Deus. Veja bem, se Deus justificasse o homem por um só pecado, como ficaria ele com o restante dos pecados que comete? Então, se Jesus nos justificasse somente pelo pecado lá de trás, como ficariam os nossos pecados de hoje? Por isso que a justificação é um ato contínuo também de perdão dos nossos pecados. Olha, a graça transcorre de muitas ofensas. Isso quer dizer que onde é abundante o pecado, é por isso que Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado, o texto diz que superabundou a graça. A graça é muito mais. Então, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o texto que você pode ver de Romanos capítulo 5, em sequência. Então, o texto é bem claro. O pecado abundou. Então, onde o pecado era abundante, a graça superabundou. O que quer dizer isso? Porque o pecado que foi perdoado não foi só lá. Os pecados que são perdoados também são de agora, o que serão à frente. Isso é maravilhoso, porque se não houvesse essa obra da justificação, como que então seria o perdão dos nossos pecados e a nossa justificação? Maravilha, né? Que bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a graça sobrepuja o pecado, a fim de que os seres humanos possam ser justificados de todos os seus pecados. Isso é maravilha. Por isso que a doutrina da graça, ela tem que ser compreendida muito claramente. Por quê? Porque senão você vai achar que a salvação que você tem é meritória. E não é.
A graça é que é detentora sobre a nossa salvação. Que maravilha, é a graça. Não é eu, não é você, não é o que eu faço, não é o que você faz. Não são as obras. Então essa graça sobrepuja o pecado. A fim de quê? Que os seres humanos sejam justificados dos seus pecados. Glória a Deus por isso. Maravilha. Então nos versos anteriores que você viu comigo, Paulo fala da bondade de Deus. Paulo fala do amor de Deus. Paulo fala da sua misericórdia. Paulo fala da sua causa da salvação. A causa da salvação dos pecadores só veio por obra regeneradora do Deus Todo-Poderoso e do Espírito Santo, tendo como mérito a obra de Cristo. Então, o Espírito aplica em nós essa obra. Qual obra? A obra de Cristo. Então, o Espírito não aplica em nós a obra do Alessandro, a obra meritória minha. Não. Quando há aplicação, a regeneração, a justificação, é porque uma obra foi feita. A obra de Cristo naquela cruz, pagando o nosso pecado. E como isso é aplicado internamente? Por obra do Espírito Santo. Você pode ler aí Romanos capítulo 5, versos 4 e 5 e também verso 6, tá bom? Bom, mais uma ideia para você aí compreender. Então, o resultado é o fato de que o homem recebe justificação é gratuito. Simples. Então, qual é o resultado de tudo isso? O homem recebe justificação gratuitamente. Então, você foi tornado justo, foi justificado, porque foi imputado sobre você um crédito, como se você tivesse cumprido toda a justiça e toda a lei. Mas não pelos seus méritos, nem pelas suas obras, mas pela obra que Cristo fez naquela cruz. Logo, ele dispensa a mim e a você isso com graça. Por isso, a justificação é obra da graça e é gratuita, tá bom? Então, se tudo mencionado acima é graça, por que não é justificação? Então, você fala, é graça, não... Veja bem, daí a negação de qualquer justificação acontecida por meio de obra de justiça praticadas por nós. Por isso que nós estamos aqui dizendo que a obra da justificação é graça. É graça. Porque se não fosse graça, não teria ideia ou princípio de que houvesse essa justificação, essa graça. Nós justificaríamos por nossos próprios méritos. Então, se tudo mencionado acima é graça, por que não é justificação? Olha aí, estou dando a resposta. Daí a negação de qualquer justificação acontecida por meio de obras de justiça praticadas por nós. Então, a justificação é obra da graça. Se não houvesse graça, não haveria essa justificação. Porque Cristo cumpriu nele todo o princípio que Deus queria. Então, veja bem, o que nossa confissão de fé nos diz a respeito desse assunto? Vejamos alguns pontos interessantes. Primeiro ponto que a nossa confissão vai dizer, você tem uns textos aí, eu não vou ler todos com vocês, porque senão nós vamos aqui ficar um tempo prolongado nessa gravação, mas você pode ler pausadamente alguns textos aí interessantes, tá? Eu te aconselho a ler. Então a nossa confissão de fé ela vai dizer o seguinte, acompanhe comigo a leitura. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Nós falamos já anteriormente sobre vocação eficaz. E esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Veja bem, Deus não justifica em razão de qualquer coisa nelas operada ou por eles feita. Não é pelo que nós fazemos ou pelo que nós operamos, mas somente em consideração da obra de Cristo. Então, quando ele olha para a justificação, ele olha para a obra de Cristo. Ele nos torna justos, livremente justos, é pela obra de Cristo. Não lhes é imputando como justiça própria. Então, não é justiça própria, não é fé própria. É ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangelística. Não é essa a ideia. Mas, quando ele imputa sobre nós a graça, a justificação,
É porque alguém cumpriu e satisfez aquilo que Deus queria. E quem fez? Jesus foi obediente até a morte de cruz. E essa satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem em si mesmo, mas que é dom de Deus. Ou seja, nós estamos dizendo aqui, essa obra da justificação é livremente ato de Deus. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que você faz, não é pelo que deixamos de fazer. Mas Cristo cumpriu toda a exigência da lei. Cristo cumpriu tudo que o Pai queria. Então ele cumpriu. Nele ter cumprido, houve satisfação. E isso agora é colocado sobre nós. Olha que merecido amor que nós temos. Se você for olhar, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Por isso que chama graça. Lê os textos, por favor, aí na sua casa pausadamente, tá? Um outro ponto que a nossa confissão de fé diz é este ponto aqui. Ó. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Então veja bem, qual é o instrumento de justificação que ele está dizendo aqui? A fé. Assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento. Então a fé firmada em Cristo e na justiça dele é o único instrumento para a justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas uma obra por amor. Ou seja, a nossa confissão está dizendo, fé, que uma vez recebendo essa justificação, que é por meio dessa obra, dessa graça, lembrando que é por justiça dele, de Cristo, logo, esta fé que nós temos, o instrumento da justificação, nos faz viver uma vida, e essa fé ela não anda sozinha. Ela vem acompanhada de uma série de coisas, dessa graça salvadora que está sobre nós, aonde esse amor que nós temos por essa salvação nos capacita a fazer as obras da graça na vida minha, na vida de outras pessoas. Ou seja, por isso que você vai entender também em outros textos que fala, a fé sem obra é morta. Por quê? Porque uma vez justificados em Cristo, sendo salvos e em todas as questões da graça, nós vamos exercer com amor aquilo que nós somos chamados a fazer. Olha que maravilha! Bênção, hein? Se não fosse a graça. Mais um ponto da nossa confissão. Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida que todos os que são justificados. Olha, interessante. E em lugar deles fez o seu Pai uma justificação própria, real e plena. Veja, Cristo, pela sua obediência, na morte, pagou plenamente a sua dívida, a nossa dívida, né? E aí nos tornamos pessoas justas e em lugar deles quem? Meu, seu, de todos os seus eleitos, fez a seu Pai uma satisfação própria. Então o Pai vê em Cristo aquilo cumprido, então há uma satisfação do Pai, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, veja bem, ele morreu por nós, então foi aceito. Ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente. Não é algo que existe em mim que fez com que Cristo morresse. Não. Olha aqui. Neles existentes. A justificação deles quem? Minha, sua, nossa e de todo o seu povo espalhado pela face da terra. É só da livre graça. Está aqui reafirmando a nossa confissão de que a justificação é um ato da obra graciosa de Deus, não é meritória, não é porque ele viu que você seria, que você... Não, não é isso. A justificação é obra da graça. A justiça que está sobre nós é ele que conquistou por nós, tá?
Então vamos terminando aqui no finalzinho aqui. A fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Então a nossa confissão está dizendo, de fato, que pela obediência de Cristo, pela sua morte, foi satisfeito aquele que o Pai queria. Logo foi-nos dada essa justificação, não por algo que nós tínhamos a oferecer, mas foi pela livre vontade e graça de Deus, aonde abundantemente, onde superabundou essa graça, para que os nossos pecados fossem perdoados e nos tornássemos justos, ok? Alguns textos romanos, 2 Timóteo, Hebreus 10, 10 e assim por diante. Você pode ler com mais cuidado na sua casa, tá bom? Mais um ponto da nossa confissão diz: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. Veja bem, aí nós vamos falar também aqui de um outro ponto, relembrar que a graça, a obra da graça, um dos pontos da obra da graça é a eleição. Então já estamos aqui de novo falando sobre ela. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar quem? Os eleitos. E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles. Deles quem? Os eleitos, aqueles que se tornaram justos pela obra de Cristo. E ressuscitou para a justificação dele. Então, morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a justificação dos nossos pecados. E aí, contudo, diz aqui, contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Então, sem a obra do Espírito Santo, nós não somos aí aplicados à vida com Deus. Que maravilha! Veja que interessante essa obra de Cristo na nossa vida. Então, sem essa obra de Cristo, meu querido irmão, nós não teríamos condição. Não teríamos condição. E isto é imputado sobre nós porque Ele fez. E se Ele fez, Ele precisa de uma obra sobre a nossa vida. E quem vai aplicar essa obra é o Espírito Santo. Aí, ó, na nossa Constituição está dizendo isso. No tempo próprio, não nos aplica de fato os méritos. Então o Espírito vai aplicar no tempo certo, na hora certa, a obra que Cristo fez por nós. Tá bom? Mais uma. Então Deus continua a perdoar os pecados, 5, dos que são justificados, embora eles nunca poderão decair do estado de justificação. Poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem seus pecados e peçam perdão, e renovem sua fé e seu arrependimento. Ou seja, aqui nós temos um ponto interessante, que a justificação, uma vez justificados, nós somos justificados, tá? Uma vez justificados, nós somos justificados. Nós não podemos decair dessa justificação. Não podemos. Nós precisamos aqui, de fato, estar ligado a esse processo. Olha que maravilha! Que maravilha, tá bom? Eu vou deixar aqui um tempinho para você abrir esse momento aqui da sua Bíblia. Por favor, confere aí alguns textos. Ok? Deu para conferir aí? Deus possa então, de fato, abençoar a sua vida. Então vamos continuar? Vamos lá. A justificação dos crentes. Vamos lá. 6. Justificação dos crentes. Sob o Velho Testamento era em todos estes respeitos a mesma justificação dos crentes sobre o Novo Testamento. Então, o que então a nossa confissão diz? A justificação dos crentes sobre o Velho Testamento era em a todos esses respeitos, a mesma. Ou seja, aquilo que Cristo fez na cruz, o que foi operado no Antigo Testamento, todas essas coisas já estavam caminhando, já estava planejado na eternidade. Então a justificação dos crentes sobre o Velho Testamento
era em todos estes a respeito a mesma justificação dos crentes sobre o Novo Testamento. Você tem Gálatas 3:9. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia para a gente ler. Romanos 4:22, 24. Você pode também conferir aqui, tá? Confere na sua casa aí, por favor. Mais um ponto. Sexta, a justificação dos crentes sobre o Velho Testamento. Isso já falamos, meus irmãos. Desculpem. Deixa eu voltar aqui. Nesse ponto. 6. Aí vamos falar então das Escrituras, tá? Nossa confissão então diz claramente esses pontos aí. Você pode depois pausadamente estudar cada um deles. As Escrituras descrevem o fim intencionado e realizado pela obra de Cristo como a salvação completa de seu povo, reconciliação, justificação e santificação. Especificamente aqui a justificação. Então estou aqui reforçando que as Escrituras vão descrever a obra de Cristo na salvação completa, no que tange também a justificação. Isso é um ponto interessante, tá? Então, nesse ponto aqui, vamos falar então disso aqui, ó. As Escrituras declaram que Cristo veio não para capacitar os homens a se salvarem a si mesmos, não, mas para salvar os pecadores. Então, quando Cristo veio, ele não veio para salvar o homem em si mesmo. Não tem sentido de o homem salvar em si mesmo, não. Quando Cristo veio, morreu, ele veio nos salvar dos nossos pecados. Por isso precisa da graça, por isso precisa da justificação sobre nossa vida. Senão não teria sentido. Mateus 1:21, Lucas 19:10. Faz sentido isso aqui, muito claro, tá? Outra coisa, as Escrituras declaram que, como resultado do que Cristo fez e sofreu, seu povo é reconciliado com Deus. Olha que maravilha! Então, o que Cristo fez na obra, a reconciliação, a justificação, a salvação, todo o processo que está ligado à salvação, ele nos fez justos, nos deu. Então, seu povo é reconciliado com ele, é justificado nele. Nele quem? Em Cristo. E isso recebe o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em nós regenera, nos muda, nos converte e isso também nos santifica. Todas essas bênçãos foram asseguradas por quem? Por Cristo. Por obra de Jesus Cristo. Olha que maravilha, meu irmão. Então, o seu povo é reconciliado com Deus e aí ele é justificado. Recebe o Espírito que o regenera e que o santifica. Obra de quem? Obra da graça. Obra desse autor que é o próprio Deus e quer fazer o seu povo a cada dia se tornar justo e andar em santidade. Que maravilha, hein? Uma outra coisa que você tem também que compreender aqui é que Cristo, pela sua obra redentora, assegura a reconciliação ao seu povo. Então veja que essa obra de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida nos traz benefícios claros. A obra da graça, as obras da graça, a justificação é obra da graça, nos traz reconciliação, nos traz vida, porque Ele nos assegura, em Cristo Jesus, essas bênçãos. Olha que maravilha! Tem uns textos que você pode ler, Romanos capítulo 5, verso 10 e 11, 2 Coríntios 5, 18 e 19, e outros textos, tá bom? Mais um ponto interessante que você tem que aqui também entender, é o ponto 2. Cristo assegurou a justiça e o perdão que seu povo necessita para a sua justificação. Preste atenção. Quem assegura? Cristo. Através de quê? Da sua justiça. O Pai vê nele que ele cumpre tudo que o Pai queria e agora esse cumprimento dessa justiça assegura o perdão. Então esse perdão foi declarado, foi aceito. Então, uma vez que foi aceito, ele aplica a justificação. Ele então nos torna pessoas justas. Então é Cristo que segura. É Ele que assegura a justificação. É Ele que segura a nossa redenção.
Não tem nada que nós possamos fazer para a salvação, a não ser depender simplesmente da graça. Isso é um ponto interessante, porque nesses dias, no que nós temos visto de pessoas achando que serão salvas, ou que entendem que salvação é dada a elas por mérito, porque é bonzinho, porque fez isso, fez aquilo. Não. As obras que nós fazemos não é decorrente de nós mesmos nesse sentido. Mas se nós fomos eleitos, fomos regenerados, fomos salvos, justificados, aconteceu a obra interna do Espírito Santo. Então, se fazemos algumas obras, não é pelas obras em si, mas é por aquilo que já foi feito por nós. Nós fomos feitos para andar nas boas obras. Essa que é a ideia, tá bom? Mais um, esse ponto. Então leia comigo. Somos justificados puramente pela fé, sem qualquer tipo de obra esteja envolvido. Ou seja, qualquer tipo de obra que esteja envolvida na sua vida não te garante você ser justificado. Somente somos justificados pela graça e pela fé. Falando que a fé é um instrumento, tá bom? Ok. Pronto, aqui, vou voltar aqui, irmãos. Então, somos justificados puramente pela fé, sem qualquer tipo de obra aonde estejamos aí envolvidos. Espero que você tenha aí aprendido um pouco mais. É um estudo muito gostoso de se ouvir e de se aprender. Como nós não temos aqui todo o tempo para esgotar o assunto, aqui então são pinceladas sobre esse assunto. Aí estamos tentando fazer de uma forma bem prática e bem simples e rápida, né? Então deixa eu recapitular para você. Vou voltar alguns PowerPoints aqui para você se inteirar do que nós fizemos hoje, tá? Então hoje nós falamos sobre a parte da obra da graça, da justificação. Então veja bem aí, ó. Aqui, ó, justificação. Então o que é o ato livre da graça de Deus, onde ele te perdoa os seus pecados, meu pecado, seu pecado, olha para a justiça de Cristo e aplica em nós e imputa sobre nós esta justificação, há um crédito sobre nós agora, onde como se tivéssemos cumprido tudo que Cristo queria, tudo que Deus queria. Mas aí é somente pela fé. O instrumento é a fé. Lembra que justificar, tornar correto, justo, declarar justo, tá bom? Aí trabalhamos o autor da justificação, que é Jesus, que é o próprio Deus, onde ele nos torna pessoa justa. Falamos que duas coisas importantes nessa justificação: o perdão dos seus pecados, meus pecados, é um ato contínuo, onde ele nos aceita agora como pessoas justas, tá ok? Falamos sobre isso e trabalhamos algumas coisas aqui da confissão. Falamos aqui da nossa confissão de Westminster, tá? Deixa eu voltar para alguns pontos para você entender a nossa confissão. Falamos que esse Deus que chama a mim e você também trabalha justiça livremente, nos torna pessoas justas, tá? Falamos da 2, assim que a gente recebe Cristo, em Cristo há um instrumento da sua justiça na nossa vida, e o único instrumento dessa justificação é pela fé, aonde o Espírito aplica aqui de fato a sua obra, tá vendo? Cristo obedecendo, pagou o nosso pecado, agora pela sua justificação, pela sua satisfação ali, agora o Espírito aplica em nós esse maravilhoso ato. Falamos sobre também a eternidade, que ele decretou da eternidade, que todos os seus eleitos fossem justificados, tá? Falamos também que ele continua perdoando nossos pecados, que não é um pecado que foi perdoado só lá, mas agora, sabendo que podemos ter perdão deles, mas isso não nos compete a continuar pecando, ao contrário, se andamos na luz, queremos andar contra o princípio do pecado. Então, a justificação dos crentes, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a gente vai entender que culmina para a obra de Cristo, uma vez decretado na eternidade pelo próprio Pai. Tá? As Escrituras vão descrever que a reconciliação, justificação, de fato, é obra de Cristo. As Escrituras vão declarar que para você ter a justificação, somente é a obra de Cristo, reforçando novamente isso. E elas vão declarar que o resultado de Cristo, aquilo que ele sofreu por você, é obra também
desse ato dele, tá bom? E assim, nós encerramos aqui dizendo, por fim, somos justificados puramente pela fé, sem qualquer tipo de obra que esteja envolvido em nossa vida. Amém? Espero que você tenha aí aprendido mais um pouco. Você pode ver pausadamente os PowerPoints, você pode ler, você pode procurar os textos, tá bom? Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, você convidado, você nosso convidado também amigo, você possa aí de fato ser abençoado, tá bom? E te convido ao próximo estudo. Vamos falar sobre adoção. Então, a adoção também como obra dessa graça sobre a minha vida e sua vida. Deus abençoe profundamente a sua vida e até o próximo encontro.